Educação, capítulo 22. Temperança e dietética. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Todo estudante precisa compreender a relação entre a maneira simples de viver e a norma elevada no pensar. Depende de nós individualmente decidir se nossa vida será dirigida pelo espírito ou pelo corpo. Deve o jovem por si mesmo fazer a escolha que moldará a sua vida. E não se deve poupar esforços para levá-los a compreender as forças com que tem de tratar e as influências que moldam o caráter e o destino. A intemperança é um inimigo contra o qual todos necessitam estar de sobreaviso. O rápido aumento deste terrível mal deve incitar a uma luta contra ele todo o que ama seu semelhante. O costume de se ministrarem instruções sobre temperança nas escolas é um movimento feito na direção exata. Devem ministrar-se instruções neste sentido em toda a escola e em todo o lar. Os jovens e as crianças devem compreender o efeito do álcool, do fumo e outros venenos semelhantes em alquebrar o corpo, obscurecer a mente e tornar sensual a alma. Deve-se explicar que qualquer que use estas coisas não pode por muito tempo possuir toda a força de suas faculdades físicas, mentais e morais. Mas a fim de atingirmos a raiz da intemperança, devemos ir mais fundo do que o uso do álcool e do fumo. A preguiça, a falta de um objetivo ou as más companhias podem ser a causa predisponente. Muitas vezes ela se encontra à mesa de jantar nas famílias que se têm na conta de estritamente temperantes. Qualquer coisa que perturbe a digestão, que ocasione uma indevida excitação mental, ou de qualquer maneira enfraqueça o organismo, alterando o equilíbrio das faculdades mentais e físicas, debilita o domínio do espírito sobre o corpo e assim propende para a intemperança. A queda de muito jovem promissor pode ser atribuída a apetites extravagantes, criados por um regime inadequado. O chá, o café, os condimentos, os doces, as pastelarias, todos constituem causas ativas de perturbações da digestão. O alimento cárneo também é prejudicial. Seu efeito por natureza estimulante deveria ser argumento suficiente contra o seu uso, e o estado doentio quase geral entre os animais torna-o duplamente objetável. Tende a irritar os nervos e excitar as paixões, fazendo assim com que a balança das faculdades penda para o lado das propensões baixas. Aqueles que se acostumam com o regime abundante e estimulante verão depois de algum tempo que o estômago não se satisfaz com alimentos simples. Exige o que seja mais e mais condimentado, picante e estimulante. Tornando-se os nervos desordenados e enfraquecido o organismo, a vontade parece impotente para resistir ao apetite depravado. O delicado revestimento do estômago fica irritado e inflamado a ponto de deixar de dar satisfação o alimento mais estimulante. Cria-se uma sede que nada poderá acalmar a não ser a bebida forte. É contra o começo do mal que nos devemos guardar. Na instrução da juventude deve explicar-se bem o efeito dos desvios aparentemente pequenos daquilo que é reto. Ensine-se ao estudante o valor de um regime simples, saudável, para que se evite o desejo de estimulantes antinaturais. Estabeleça-se cedo na vida o hábito do domínio próprio, que se impressionem os jovens com o pensamento de que devem ser senhores e não escravos. Deus os fez governadores do reino que há dentro deles, e devem exercer sua realeza ordenada pelo céu. Quando é fielmente dada tal instrução, os resultados se estenderão muito além dos próprios jovens. Irradiarão influências que irão salvar milhares de homens e mulheres que se acham nas próprias bordas da ruína. A alimentação e o desenvolvimento mental. A relação do regime alimentar com o desenvolvimento intelectual deve dar-se muito mais atenção do que tem recebido. A confusão e sonolência mentais são muitas vezes o resultado de erros no regime. Insiste-se frequentemente que na escolha do alimento, o apetite é um guia seguro. Se as leis de saúde tivessem sempre sido obedecidas, isto seria verdade. Mas, em virtude de maus hábitos continuados de geração em geração, o apetite se tornou tão pervertido que sempre está a desejar
ansiosamente alguma condescendência prejudicial. Não se pode agora confiar nele como um guia. No estudo dos princípios de saúde, deve ensinar-se aos alunos o valor nutritivo dos vários alimentos. Cumpre explicar o efeito de um regime concentrado e estimulante e também de alimentos deficientes nos elementos de nutrição. Chá e café, pão branco, conservas, hortaliças de qualidade inferior, doces, condimentos e pastelarias deixam de suprir a nutrição conveniente. Muito estudante tem fracassado como resultado de usar tais alimentos. Muita criança débil, incapaz de um vigoroso esforço mental ou corporal, é vítima de um regime pobre. Cereais, frutas, nozes e hortaliças, combinados convenientemente, contêm todos os elementos da nutrição e, quando devidamente preparados, constituem o regime que melhor promove tanto a força física como a mental. Há necessidade de considerar não somente as propriedades do alimento, mas sua adaptação àquele que o come. Muitas vezes, o alimento que pode ser comido livremente por pessoas empenhadas em trabalho físico deve ser evitado por aqueles cujo trabalho é especialmente mental. Deve-se também dar atenção à conveniente combinação dos alimentos. Poucas variedades devem ser tomadas em cada refeição por aqueles que têm trabalho intelectual ou outros quaisquer de carreiras sedentárias. Devemos estar de sobreaviso contra o comer demais, ainda que sejam os alimentos mais saudáveis. A natureza não pode usar mais do que requer para a formação dos vários órgãos do corpo e o excesso embaraça o organismo. Tem-se suposto haver muito estudante fracassado em virtude do estudo demasiado, quando a causa real foi o comer em demasia. Enquanto for dada a devida atenção às leis da saúde, pouco perigo haverá de excesso mental. Porém, em muitos casos do que se chama deficiência mental, é a sobrecarga do estômago que fatiga o corpo e debilita o espírito. Na maioria dos casos, 2 refeições ao dia são preferíveis a 3. O jantar, quando muito cedo, incompatibiliza-se com a digestão da refeição prévia. Sendo mais tarde, não é digerido antes da hora de deitar. Assim, o estômago deixa de conseguir o devido repouso. O sono é perturbado. Cansam-se o cérebro e os nervos. É prejudicado o apetite para a refeição matutina. O organismo todo não se restaura e não estará preparado para os deveres do dia. A importância da regularidade no tempo de comer e dormir não deve passar despercebida. Desde que o trabalho da construção do corpo ocorre durante as horas do descanso, é essencial, especialmente na juventude, que o sono seja regular e abundante. Tanto quanto possível, devem evitar o comer precipitadamente. Quanto mais curto for o tempo para a refeição, tanto menos se deve comer. É melhor omitir uma refeição do que comer sem a devida mastigação. A hora da refeição deve ser uma oportunidade para comunhão e refrigério social. Tudo que possa acabrunhar ou irritar deve ser banido. Acariciem-se pensamentos de confiança, afabilidade, gratidão para com o doador de todo o bem, e a conversa será animada, será uma torrente deleitável de ideias que nos reerguerá sem que nos canse. A observância da temperança e regularidade em todas as coisas tem um poder maravilhoso. Fará mais do que as circunstâncias ou os dotes naturais para promover aquela doçura e serenidade de disposição que tanto tem que ver com o suavizar do caminho da vida. Ao mesmo tempo, o poder do domínio próprio assim adquirido demonstrar-se-á um dos mais valiosos aparelhamentos para lutarmos com êxito no campo dos árduos deveres e realidades que esperam a cada ser humano. Os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. Que cada jovem em nosso país, com as possibilidades que há diante dele para um destino mais elevado do que o de reis coroados, que cada jovem pondere a lição transmitida pelas palavras do sábio. Bem-aventurada tua terra, cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice.